Boa noite a você, telespectador da Rede Brasil de Comunicação. Nós estamos há 2 semanas das eleições do segundo turno, eleições para presidente. Quem vai levar essa? Dilma Rousseff, Aécio Neves? Nós vamos conversar a partir de hoje com representantes dos dois partidos para sabermos quais são as estratégias desse segundo turno para levar os seus respectivos candidatos à vitória. Hoje vamos conversar com André Regis, que é presidente municipal do PSDB e foi o coordenador da campanha de Aécio Neves no primeiro turno, neste programa que está começando agora. André Regis, obrigado então pelo seu atendimento ao convite da nossa produção. Boa noite. Como é que podemos avaliar então o primeiro turno das eleições, o Aécio Neves, em relação ao Brasil como um todo? Essa eleição foi muito atípica, ela fugiu a todos os padrões anteriores. Ninguém esperava há 6 meses essa reta final. Não que Dilma Rousseff não pudesse estar enfrentando Aécio Neves nesse segundo turno, mas sim em decorrência da tragédia que levou Eduardo Campos. A ascensão meteórica de Marina Silva e, posteriormente, a sua queda. A ascensão de Aécio Neves, sendo vitorioso do ponto de vista de bater Marina Silva, chegando ao segundo turno com Dilma Rousseff e já chegando tão forte que as primeiras pesquisas de opinião após o primeiro turno já colocam o ex-governador Aécio Neves na posição do primeiro colocado. Então, na perspectiva de quem torce por uma mudança no Brasil, na perspectiva de quem quer ver o Brasil voltando ao rumo certo, na perspectiva de alguém que quer que a gente reencontre o caminho do crescimento econômico, do combate eficaz à inflação, o primeiro turno, podemos dizer que foi um estrondoso sucesso em colocarmos em posição de competitividade um candidato que tem todas as condições de se sagrar o futuro presidente do Brasil. A que o senhor atribui aquele crescimento na reta final, na última semana praticamente da campanha, em relação a Aécio Neves, quando muita gente já não acreditava que ele pudesse ir ao segundo turno? Eu acredito que foram vários fatores. O primeiro dele é a capacidade do candidato Aécio Neves de resistir, de perseverar, de ter a virtude da paciência. Quando ele começou a cair, e cair rapidamente, quando muitos deram a sua campanha como encerrada, ele foi inteligente o suficiente, teve a devida cautela, prudência e estratégia eficaz de parar sua agenda, se concentrar na fatia mais forte do eleitorado do Sudeste, notadamente do seu estado de origem e também São Paulo, para um processo de estancamento da queda. Ele consegue isso. Ele soube administrar bem a sua queda. Ele teve a capacidade de resistência. E que, por outro lado, eu acredito que já que era uma competição para ver quem ia para o segundo turno, a candidata Marina Silva, ela não soube administrar bem a sua ascensão. Então, 2 casos interessantes, uma administrando bem a queda e a outra não conseguindo administrar bem o seu sucesso. Isso é algo que é muito comum, né, também em tantas áreas, não apenas na política ou numa candidatura. Ele encontrou o apoio do partido. Nós temos um partido forte, mais bem estruturado do que a candidata Marina Silva tenha para a disputa. Isso fez com que houvesse um apoio, notadamente de São Paulo, quando nós tínhamos um candidato muito forte, que terminou se sagrando vitorioso no primeiro turno, que é Geraldo Alckmin. Então, São Paulo deu suporte do ponto de vista da reaglutinação de forças. E o outro fator, e esse eu acredito que tenha sido de suma importância, fundamental, foi o debate ocorrido na quinta-feira na Rede Globo. O debate
à meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, e uma audiência de novela. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Então, na medida em que a população toda esteve presente ao debate, assistindo com muita atenção, e Aécio Neves foi o grande protagonista, ele assumiu ali, perante a opinião pública, a posição de estadista, de presidente. Isso alavancou ainda mais a sua recuperação, que já vinha sendo percebida pelos institutos de pesquisa, mas ele fez com que essa crescida ela fosse ainda em maior intensidade. O debate o favoreceu demais na medida em que ele era um candidato menos conhecido do que Dilma Rousseff e do que Marina Silva. Então, quando o Brasil parou, olhou para Aécio Neves e estabeleceu a comparação entre ele e Marina Silva, entre ele e Dilma, e ele entre os demais candidatos, inevitavelmente, ele, em tendo sido o grande protagonista, ele ganhou com isso. E a força que a gente observou a partir do debate da Rede Globo fez com que houvesse uma onda. Essa onda foi muito forte, inclusive não foi captada pelos institutos de pesquisa. Nós chegamos ao segundo turno obtendo 34% dos votos, quando no dia anterior os institutos de pesquisa nos colocavam 10 pontos abaixo. Então, esses fatores, aliados a uma capacidade enorme de boa comunicação e também uma trajetória de vida que o qualifica a ser candidato à presidência da República, eu acredito que foram esses fatores que fizeram com que a gente chegasse nessa reta final tão forte. O senhor falou em onda, e eu lembro que o próprio Aécio Neves, naquele momento de comoção da morte do Eduardo Campos, quando Marina Silva começou a subir muito, e as pessoas começaram, olha, o Aécio não vai para o segundo turno, ele chegou e disse, olha, isso é uma onda, isso vai passar, essa onda vai amenizar lá na frente, e foi o que aconteceu, na verdade, né? Foi o que aconteceu, assim, se esperava, ninguém tinha ideia da capacidade de crescimento da candidatura de Marina Silva. Ela partiu de um patamar muito elevado do recall que ela teve da eleição de 2010. O Brasil conhecia Marina Silva. Ela tinha feito uma campanha exitosa em 2010. Tinha ficado no terceiro colocado, mas com 20 milhões de votos. Então ela tinha um potencial muito grande de crescimento e sua base inicial era mais elevada do que a nossa. Então, quando houve a comoção e toda aquela pergunta, e que isso fez com que todos os meios de comunicação, todos os jornais fizessem na mesma direção, se Marina iria ser candidata, ela puxou todas as atenções para ela. Isso era inevitável que viesse a ocorrer. E isso causou um dano muito grande à candidatura de Aécio Neves e que poderia ter sido fatal. Poderia ter sido responsável pelo seu desaparecimento da disputa. Eu mesmo escutei diversos colegas, pessoas conhecidas que não acreditavam e até brincavam com as chances de Aécio Neves, e a gente firme, determinado em levá-lo para o segundo turno, e a gente dizendo, não, ele vai para o segundo turno. E as pessoas diziam, mas poxa, porque você é do partido? Não, é porque eu acreditava na força dele. Quem o conhece há bastante tempo, quem tem acompanhado a sua trajetória, é incrível como percebe que ele tem um carisma fora do comum. Ele tem uma capacidade muito grande de chamar a atenção, de ser aquele que movimentam as coisas. Então, eu não tinha dúvida de que quando a disputa começasse, ele tivesse a oportunidade de defender o que ele acredita, e quando esse primeiro momento de comoção tivesse passado, nós chegaríamos ao segundo turno. E foi exatamente o que ocorreu. Se os 34% em nível nacional foram avaliados como além das expectativas, superaram as expectativas, os 6% aqui em Pernambuco já eram esperados? Por que uma votação tão pequena aqui em Pernambuco? Pernambuco era esperado que a sua performance não ia ser boa,
Primeiro porque a gente já vinha de uma trajetória de queda de votos das eleições anteriores. Nós não tivemos aqui uma boa performance de José Serra na eleição de 2010, nem havíamos tido uma boa intenção de voto com Geraldo Alckmin. Então, nós tivemos a metade dos votos que nós tínhamos anteriormente. Essa queda, ela pode ser explicada ante a candidatura de Eduardo Campos. Eduardo Campos, quando ele se lança candidato, ele se lançou com muita simpatia do PSDB e de Aécio Neves. Fernando Henrique Cardoso, que é o nosso principal expoente, nosso principal líder, por diversas vezes fez elogios no Brasil e no exterior sobre a importância de Aécio Neves para a disputa presidencial. Você deve ter acompanhado isso, as declarações de Fernando Henrique, inclusive houve uma aproximação. André Lara Rezende, que cuidou da parte econômica do programa de Eduardo Campos, era alguém ligado diretamente a Fernando Henrique, alguém do Plano Real. Nós facilitamos a vida de Aécio Neves, aliás, de Eduardo Campos, quando não houve nenhum tipo de barreira para que o PPS se incorporasse à candidatura de Eduardo Campos, para que ele tivesse mais tempo de televisão. Por que eu digo isso, que nós não colocamos barreiras? Porque o PPS ele tem sido um tradicional aliado nosso, desde 2006. E nesse processo aliado, de aliança, o PSDB tinha muitos governos estaduais, detém muitos governos. E em todos eles o PPS fazia parte dos governos. Então não houve nenhum tipo de retaliação ao PPS pelo fato deles terem escolhido Eduardo Campos, porque fazia parte de uma estratégia de eleição em 2 turnos que a candidatura de Eduardo Campos tivesse corpo. Então, havia uma orientação da direção nacional, que inclusive eu, como coordenador aqui da campanha de Aécio Neves, juntamente com o prefeito Elias Gomes de Jaboatão, nós recebemos o indicativo de que em Pernambuco nós não deveríamos criar nenhum tipo de obstáculo à candidatura de Eduardo Campos, porque seria muito importante para um segundo turno que ele tivesse uma margem de vitória, uma larga margem de vitória, uma eleição que pudesse fazer com que o PT saísse mais enfraquecido. Então, Pernambuco não estava dentro da nossa estratégia inicial, por exemplo, reverter recursos para o Estado, na medida em que, para fazer campanha aqui, na medida em que nós não tínhamos dinheiro suficiente para fazer a campanha em todo o território nacional, a decisão era de que, em Pernambuco, deixasse o PSB livre para que ele tivesse a capacidade de buscar votos para Eduardo Campos, que posteriormente se transformaram em votos de Marina Silva. No primeiro momento, isso era favorável a gente, porque nós acreditávamos que Eduardo Campos não passaria a Aécio. Eu, inclusive, cheguei a perguntar ao próprio Aécio Neves, numa entrevista na CBN, um dia antes do acidente trágico com Eduardo Campos, se ele estaria fazendo, se a campanha não seria tão forte aqui por conta de uma política de boa vizinhança, para ele ter o apoio do Eduardo no segundo turno. Né? Ele, de alguma forma, desconversou, lógico, né? Ele não ia colocar essa questão, mas falou que estava certo que ia para o segundo turno. E nas pesquisas, naquele momento, o Aécio realmente iria com a Dilma para o segundo turno. Veja, nós estimulamos a candidatura de Eduardo Campos. Os dois estiveram juntos várias vezes. Tem aquela célebre foto histórica dos dois em aperto de mão. Aquele aperto de mão ali, para todos do PSDB, era um sinal, eu posso falar como integrante do PSDB, era uma sinalização de que se Eduardo Campos fosse para o segundo turno, nós estaríamos com ele. Mas se o candidato fosse Aécio Neves, ele viria para o nosso campo. E terminou acontecendo isto. O PSB veio para o nosso campo porque Marina Silva não conseguiu chegar ao segundo turno. Então, o que havia sido, de certa forma, acertado implicitamente, não de maneira expressa,
Mas na política, a linguagem é de gestos. Então, os grandes políticos, eles não precisam falar, não precisam falar do ponto de vista de escrever e dizer, olha, é isso aqui. Não, a linguagem escrita, ela é apenas uma das formas. A linguagem do gesto, a simbologia dos gestos, fala muito alto também. Então, o que no início de uma análise poderia ser, por exemplo, um fator muito negativo para Aécio Neves, ter tido apenas 6% dos votos em Pernambuco, mas se nós somarmos esses 6% com o percentual obtido por Marina Silva, nós ganhamos a eleição em Pernambuco no primeiro turno. A oposição ganhou. E como Marina veio com um discurso de oposição, esses votos de Marina são votos que muito provavelmente migrarão para Aécio Neves no segundo turno, sendo, portanto, talvez o fator decisivo para que a gente chegue à presidência do Brasil para recolocá-lo no caminho certo. Para que a gente possa encerrar essa questão de primeiro turno, e daqui a pouco vá para o segundo bloco discutir o segundo turno, qual a avaliação que o senhor faz geral? É muito positiva para a gente. A avaliação é de que, com todos os elementos da imprevisibilidade, do imponderável, a competência e as circunstâncias fizeram com que Aécio Neves chegasse ao segundo turno. Foi muito trabalho, foi muito ajuda também da população que não aguenta mais o PT. As pessoas estão vindo para Aécio porque não aguentam mais, estão sufocadas, estão cansadas, estão exaustas. O PT ele se exauriu enquanto ideia e o governo do PT tem sido um mal para o Brasil, esse governo Dilma Rousseff, na medida em que não tem patrocinado crescimento econômico, não tem controlado a inflação, não tem gerado o emprego suficiente e vive de propaganda. Então, a população começa a sentir que a sua vida ela está perdendo qualidade ante a perda de poder de compra do seu salário e começa a perceber que o futuro do Brasil, a economia brasileira, não vai bem. E se não houver uma mudança de sentido nessa trajetória, nós não construiremos o país que queremos. Então, toda essa força em prol da mudança e mais a nossa capacidade de resistência, de trabalho e perseverança, eu posso dizer que foram responsáveis por esse êxito de nos colocar novamente numa candidatura competitiva para chegarmos à vitória. Nós estamos conversando com André Regis, que é presidente municipal do PSDB e também foi o coordenador da campanha do PSDB do Aécio Neves no primeiro turno aqui no estado de Pernambuco. Daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos conversar a respeito do segundo turno. Quais são as estratégias do PSDB para trazer os votos de Marina Silva e conseguir melhorar esses índices aqui no estado? Chegamos ao segundo bloco do programa Em Off dessa noite, conversando com André Regis, que é coordenador, ou melhor, presidente municipal do PSDB, que foi coordenador da campanha do Aécio Neves no primeiro turno aqui no estado de Pernambuco. Bom, vamos partir para o segundo turno. Em números, o Aécio Neves teve cerca de 250 mil votos aqui no primeiro turno, a Dilma Rousseff cerca de 2 milhões e 100 mil e a Marina Silva, se não me engano, 2 milhões e 400 mil votos. Foi alguma coisa nesse nível. Como trazer esses votos? Eu falava, se trouxer os votos de Marina Silva, juntando a oposição, já ganhou no primeiro turno. Como trazer esses votos de Marina Silva? Há como trazer esses votos para a campanha da Aécio? Sim. E o primeiro passo, e o passo mais importante, foi dado. Na medida em que o PSB resolveu apoiar a candidatura de Aécio Neves,
Isso fez com que a gente ganhasse uma força que nós não tínhamos aqui. O PSB tem o governador do estado eleito, tem o governador do estado atual, tem o prefeito da cidade do Recife, tem a maior bancada de deputados estaduais, maior bancada de deputados federais, maior quantidade de prefeitos. Toda essa estrutura, sob o comando agora de Paulo Câmara, isso vai fazer com que a nossa candidatura ela se robusteça. Então, esse é o primeiro passo. Foi aí, inclusive, a decisão nossa de entregar a coordenação geral ao PSB, o líder mais forte que coordene, o líder mais forte que lidere. Então, esse foi o primeiro passo. Nós queremos buscar o voto dos aliados. A mensagem também da família Campos, a Renata Campos, votando em Aécio Neves, trazendo a mensagem para a população de Pernambuco, de que em caso ela sinaliza que Aécio seria a opção de Eduardo. Então isso é muito forte também. Da mesma forma como se houvesse o inverso, o PSDB estaria com Eduardo. Então esse é um ponto. O que faz parte também da nossa estratégia é fazer com que Aécio tenha a capacidade, pelo guia eleitoral, de falar diretamente à população do estado, coisa que ele teve pouca possibilidade, poucas chances quando comparado com Dilma Rousseff. Não havia uma paridade de armas. Veja, disputar a eleição contra o PT no poder, contra Dilma Rousseff, é de uma dificuldade enorme de quem está no campo da oposição. Nós não tínhamos o mesmo tempo de televisão. Dilma Rousseff tinha quase 12 minutos, Aécio Neves não tinha 5. Eduardo Campos e depois Marina Silva não tinham 2. Havia uma disparidade muito grande. E nem se falar em recursos. A candidatura de Dilma Rousseff é uma candidatura bilionária. Então, você tem uma candidatura sem restrições orçamentárias, enfrentando quem não tinha condições de colocar a campanha aqui no estado ou em outra parte por falta de recursos. Então, você tem uma dificuldade muito grande e que há uma diminuição dessa disparidade no segundo turno. Porque agora no segundo turno são 10 minutos para um, 10 minutos para o outro. E também os recursos, a eleição no segundo turno, ela não tem, Mário, a mesma capacidade de colocação de dinheiro no processo. Porque como é que o dinheiro vai parar nas candidaturas? Através dos candidatos proporcionais. Se o PT tem 70% dos candidatos proporcionais e todos eles estão bem abastecidos com recursos, isso vai fazer com que a candidatura presidencial ela tenha um canal direto de abastecimento com o eleitorado. A oposição não tinha a mesma capacidade de enfrentamento. Isso no primeiro turno. No segundo turno, em já tendo acabado o processo eleitoral, não há mais candidatos a deputados estaduais, federais, ao Senado. Essas disputas desapareceram, ao governo, exceto em alguns estados onde haverá eleição no segundo turno também para governador. Agora, a candidatura nacional, ela não tem como colocar recursos em todos os municípios através dos candidatos proporcionais. Inclusive, porque se ela transferir recursos, é muito provável que os candidatos que disputaram a eleição e não ganharam, provavelmente usar os recursos para pagar a dívida de campanha. Ou seja, então nós não acreditamos que vai haver o mesmo irrigamento que foi tão danoso à candidatura do PSDB, por exemplo, em Minas Gerais, onde os recursos eram abundantes e onde houve um abuso também da máquina. Houve as denúncias, o conhecimento da população que, por exemplo, os correios estavam sendo usados para propósito de propaganda da candidatura de Dilma Rousseff. Isso, no segundo turno, diminui, praticamente desaparece. Então, a estratégia de concentrar esforço no guia eleitoral, e quando nós temos a melhor mensagem e nós temos o melhor candidato,
nós acreditamos que teremos a capacidade de convencimento da população pelos argumentos e não o que o PT faz, que é procurar criar várias versões, repetir várias versões que não têm base na realidade, para que aquelas versões elas produzam efeito. Porque quando você lança uma versão e aquela versão ela é muito batida, a própria imprensa ela pega aquela versão e começa a perguntar sobre qual é a opinião da gente sobre uma versão. Então, isso causa uma dificuldade muito grande para quem não tem as mesmas armas e também nós não temos essa prática de fabricação de versões que, por exemplo, atingiram em cheio a candidatura de Marina Silva. Marina Silva foi alvejada pela campanha de Dilma Rousseff e ela não conseguiu sair e terminou sendo abatida também. Antes de ontem, sexta-feira, nós observávamos uma pesquisa da Datafolha a respeito de transferência de votos de Marina Silva, uma pesquisa nacional, dizendo que 66% dos entrevistados, dos eleitores, teriam colocado que iriam votar em Aécio Neves e que 18% iriam votar em Dilma Rousseff. Nós fizemos um cálculo rápido aqui em Pernambuco, vamos supor que essa média de 66% para Aécio e 18% para Dilma seja a média de Pernambuco. E mesmo com essa média, o Aécio chegaria a cerca de 1,5 milhão de votos, 1,6 milhão, mas a Dilma ficaria com cerca de 2,6 milhões votos, quer dizer, seria uma vantagem ampla ainda de Dilma. Dá para se tirar essa diferença ou não? Ou o PSDB reconhece que é muito difícil vencer em Pernambuco? Essa média é uma média nacional. Como em Pernambuco foi o melhor estado de Marina, Marina ganhou a eleição aqui. Marina ganhou aqui e ganhou no Acre. Como ela ganhou aqui e como o PSB veio com toda a força para nos apoiar, nós acreditamos que a nossa performance será acima da média nacional, aqui no estado, fazendo com que a gente possa chegar à vitória. E se nós compararmos com 2010, quando disputamos o segundo turno com José Serra, a situação é muito favorável. Porque com José Serra disputando contra Dilma Rousseff, nós tivemos uma performance muito aquém. Isso fez com que a gente tivesse uma dificuldade de vitória no segundo turno. Então, nós estamos confiantes, sim, com a performance em Pernambuco. E eu percebo, o nosso comitê, Comitê Central de Aécio, na Agamenon Magalhães, com a Rua Paissandu, na Ilha do Leite, quem fica lá 5 minutos, 10 minutos, meia hora, percebe que existe uma onda. Não são políticos que aparecem, não são pessoas que são ligadas a políticos que aparecem. É o povo que está aparecendo. É a pessoa que passa na calçada e pede um adesivo, pede um boto, pede uma praguinha. E são os carros que param e pedem para adesivação. Nós temos lá uma dificuldade enorme de atender a todo mundo. E as pessoas dizem, olha, eu volto depois. Porque isso é espontâneo. Há um clima de que parece que assim, isso acontece na política. As pessoas despertam. E as pessoas despertaram para Aécio Neves. Isso, eu acredito que, nesse sentido, o quadro aqui será promissor para uma vitória nossa. Não é muito optimista pensar que há a possibilidade do Aécio vencer, porque ele teria que transferir praticamente todos os votos de Marina, né? Olha, quando Aécio estava com 14% e eu dizia que ele ia para o segundo turno e procurava construir argumentos, as pessoas diziam, não é muito otimismo não? Eu dizia, é otimismo lastreado no trabalho, na experiência e que nós iremos transformar essa expectativa em vitória. E é o mesmo propósito. A política, um processo eleitoral, se você não acredita que pode vencer, a vitória fica muito difícil. Então, isso estimula, isso eleva todo mundo. Todo mundo quer participar de uma campanha vitoriosa. Quando nós estamos na frente do comitê, todo mundo a pé, todo mundo em pé, todo mundo voluntário, a pessoa passa com o carro e vê aquela pessoa que não estava ela tinha tomado até uma posição, mas não a posição de participar, de mostrar a cara. Quando ela vê que outras estão no mesmo processo, ela se chega. Por isso que a gente não pode fazer campanha simplesmente online. Política não é você fazer pelo Facebook
ou pelo Twitter, ou seja, isso é importante, mas política é contato. Política é você trazer, é o abraço, é a conversa, é aquele calor que é gerado a partir de uma ideia. E a ideia hoje é de mudança. Nós precisamos livrar o Brasil do governo Dilma Rousseff, que fracassou. Vamos para as pesquisas Datafolha e Ibope, que foram divulgadas da quinta para sexta-feira. 46% nacional, 46% para Aécio Neves, 44% para Dilma Rousseff. Empate técnico, né? Como analisar essas pesquisas? A gente analisa como a onda não tendo parado. Nós estamos crescendo há mais de um mês. Esse crescimento ele é consistente. E não foi um crescimento parecido com o de Marina Silva, que foi de um dia para o outro ele deu um salto e que não se lastreou na consistência. O crescimento de Aécio Neves ele é consistente. Ele é duradouro agora. Ele é forte, ele é firme, ele se sustenta. Então nós, perceba, Mário, a gente no sábado, antes da eleição, as pesquisas mais favoráveis para Aécio Neves indicavam que ele poderia ter 24% dos votos. Nós chegamos ao término, depois da boca de urna, com os institutos errando, de forma estranha, inclusive, as pesquisas de boca de urna, porque não é porque você errar, porque você entrevista aquele que já votou. Dizem que a boca de urna, é a melhor pesquisa. É quase 100% de chance de acerto. E houve, veja, a onda foi tão poderosa que ela fez com que houvesse erro em boca de urna. A boca de urna dá 30%, que já era um número muito bom para a gente saiu com 34%. E não paramos de crescer. Da virada, a Dilma Rousseff continua estagnada e a gente crescendo. O fato é que as pesquisas demonstram que Dilma Rousseff ela tem um piso muito elevado. Ela não cai muito, porque ela tem aquela base de sustentação. Ela tem aquelas pessoas que estão contentes porque também foram beneficiadas por determinados programas exitosos do governo, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. E que programa que nós vamos continuar e aprimorar. Essas pessoas também têm opinião assim, de conforto, dizer, poxa, melhorou minha vida aqui. Então, essas pessoas que foram beneficiadas, elas também estão bonificando o governo Dilma Rousseff. E nós estamos com um cuidado enorme de procurar convencer essa pessoa de que o governo Aécio Neves vai continuar com esses programas que foram exitosos. São poucos, mas são importantes. E que esse piso de Dilma Rousseff, ele é quase semelhante ao teto. Por que é quase semelhante ao teto? Porque se nós temos um percentual de pessoas que tiveram sua vida melhorada, a imensa maioria não melhorou no governo Dilma Rousseff. Muito pelo contrário, ela é a primeira presidente da República recente que está entregando o governo pior do que recebeu. O crescimento econômico na era Dilma Rousseff é o pior da história do Brasil. O Brasil não cresce. E tanto isso é patente que perceba que a estratégia de Dilma Rousseff é não avaliar o governo dela. Ela amplia o período para o governo Lula. Então ela não quer ser avaliada pelos seus 4 anos. Ela quer que você, eleitor, avalie os 12 anos. Como a base de Lula era uma base alta de crescimento econômico e a base dela é de não crescimento, ela quer que a gente analise pela média. Mas isso não é o correto. O correto é analisar o governo Dilma Rousseff, que é um governo do fracasso. É um governo que está levando a inflação elevada, baixo crescimento ou não crescimento, praticamente recessão e perda da qualidade de vida do brasileiro. Então, isso tudo faz com que ela tenha um teto baixo também. Então, ela não oscila muito. Ela fica sempre numa margem ali, muito próxima, entre as primeiras e as últimas pesquisas, você pode ver que ela não oscila muito. Já Aécio Neves, não. Do seu início, abaixo dos 10%, quando ele e Eduardo Campos estavam muito próximos, ele foi se descolando. E hoje já pontua em primeiro lugar. Isso demonstra que ele tem ainda muito espaço para crescer,
Porque a sua taxa de rejeição, por essas mesmas pesquisas que você aponta, Mário, colocam Aécio Neves como o candidato menos rejeitado. A Dilma Rousseff, ela tem 43% de rejeição pelo Datafolha contra 34% de Aécio Neves. Os indecisos já também afirmam nessa pesquisa que ainda não se decidiram, mas se tivesse que se decidir nesse momento, mais indecisos iria para Aécio Neves do que para Dilma Rousseff. Consequentemente, o cenário é positivo para a gente, mas a gente tem que ficar muito alerta, porque o golpe baixo existe. Ok, e a gente vai conversar ainda no terceiro e último bloco, daqui a pouquinho, a respeito de onde o Aécio está levando vantagem hoje nas pesquisas, onde Dilma está levando vantagem e como fica essa situação aqui na região Nordeste e no estado de Pernambuco com André Regis. Daqui a pouquinho. Chegamos ao último bloco do programa em off desta noite, conversando com André Regis, que é presidente municipal do PSDB e que foi coordenador da campanha do Aécio Neves aqui no primeiro turno no estado de Pernambuco. Bom, André, nós vamos falar agora a respeito de onde Aécio está melhor e onde Dilma está melhor. Pelas pesquisas também, Aécio está ganhando no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. E Dilma ganha no Norte e no Nordeste. Só que há uma diferença grande no Nordeste em relação a Dilma, vantagem para Dilma. Por exemplo, aqui, só apenas em Pernambuco, a Dilma não ganhou. Nos outros estados do Nordeste ela venceu. É uma região mais complicada para conseguir reverter esse quadro? Olha, nós temos que analisar sobre várias perspectivas. Uma delas, por exemplo, é que o PSDB governa em alguns estados importantes da região Sul e Sudeste e também do Centro-Oeste. Nós governamos São Paulo, e Geraldo Alckmin foi reeleito agora no primeiro turno. Nós governamos no Paraná, com Beto Richa, que também foi reeleito agora no primeiro turno. Isso faz com que, se você tem estados importantes sobre a sua administração, como São Paulo, como Minas, como Goiás, que é governado também pelo PSDB, como Paraná, você tem uma base de poder maior para você fazer campanha e existe também até o costume, a tradição já de se votar nos nossos candidatos. Isso faz com que a gente tenha uma força eleitoral maior nos estados onde nós governamos. Esse é um ponto. Outro ponto também é que o nosso candidato, ele tem tido uma maior dificuldade de penetração em localidades onde o governo ele utiliza uma estratégia de utilização da máquina em favor da candidatura de Dilma Rousseff. Então, isso faz com que a gente, como eu coloquei aqui, não tenha as mesmas condições de disputa. Mas que agora no segundo turno, que a situação é muito diferente, porque nós temos agora uma paridade de armas em tempo de televisão. A expectativa nossa é de que, se não for possível ganharmos em todas as regiões, como nós já fizemos no passado, quando nós ganhamos a eleição no primeiro turno, o PSDB é o único partido que já ganhou as eleições presidenciais 2 vezes no primeiro turno. E nós ganhamos, inclusive, aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste. Então, o PSDB, das últimas 5 eleições, nós ganhamos na região Nordeste, onde nós hoje estamos mais fracos, nós já ganhamos 2 vezes as eleições e perdemos 3 para o PT. Então, no confronto direto, está 3-2. E que a gente espera agora empatar o jogo. Empatar para que a gente possa abrir frente mais adiante. Bom, Nordeste e São Paulo Sudeste como um todo. Me parece que a diferença pró-Dilma na região Nordeste foi cerca de 6 milhões, um pouco mais de 6 milhões de votos. Já no Sudeste, eu não lembro bem se foi São Paulo especificamente, cerca de 5 milhões de votos. São Paulo foram 4 milhões e alguma coisa. No Sudeste como um todo, então, cerca de 5 e poucos milhões de votos.
Aqui a Dilma venceu na região Nordeste por cerca de 6 milhões de votos. Quem é que vai definir essa eleição, hein? É São Paulo e Sudeste ou é a região... Não, eu acredito que não dá para fazer esse tipo de cálculo assim, porque, por exemplo... O PT está querendo ampliar essa vantagem para cerca de 9 milhões de votos. Bem, eu acho que, pelo que eu estou percebendo nas ruas, ele não vai conseguir, porque há um cansaço. Quando as pessoas observam a estrela, as pessoas correm. Inclusive está fazendo o maior sucesso pelo WhatsApp, não sei se você já viu, as pessoas estão disparando uma foto do elevador, onde tem o 13º andar, né, o 13, as pessoas estão no seu prédio botando lá o número 45, botam uma etiqueta lá e bota 45, para dizer que ali no prédio ninguém aguenta mais 13. Né? Então, esse cansaço do PT, eu acredito que vai ser um grande obstáculo à sua vontade de obtenção desses votos. Nós hoje simbolizamos o desejo de mudança. Uhum. Minas Gerais. Minas Gerais era um reduto do PSDB e perdeu a eleição para o PT. Né? Quer dizer, aí muita gente diz, olha, se em Minas, que o PSDB governava, perderam para o PT, como é que seria no Brasil? Enfim, como analisar essa questão? Minas Gerais, Mário, a derrota de Aécio está relacionada, assim, veja, se você somar Marina e Aécio, a oposição ganhou lá de Dilma. Então, também não é vitória de Dilma. A vitória foi da oposição. Esse é o primeiro ponto. 2, nós perdemos a eleição lá para governo porque houve um problema sério na administração da sucessão do senador eleito Antônio Anastasia. Os principais candidatos que nós tínhamos na disputa, na pré-campanha, nenhum aceitou o outro. Nenhum aceitou abrir mão para o projeto do partido entre aqueles que estavam como, vamos dizer assim, na linha de frente. E aí foi necessário buscar um político que já tinha se recolhido, já não estava mais na política, que era o Pimenta da Veiga, que havia sido prefeito de Belo Horizonte na década de 90, para que ele disputasse a eleição. E Pimenta da Veiga não teve tempo para fazer a campanha, essa que é a verdade. Ele foi crescendo, mas não foi suficiente. Não deu para bater Pimentel, que também é outra coisa que deve ser dita, Fernando Pimentel, ele foi aliado de Aécio Neves no passado. Havia uma aliança entre Aécio Neves e Fernando Pimentel, que foi prefeito de Belo Horizonte, durante algum tempo. Então, essa aliança fez com que houvesse uma dificuldade de você falar mal de alguém que foi seu aliado. E, além disso, houve uma decisão da campanha de Dilma Rousseff de usar todos os meios para ganhar a eleição lá em Minas. Então, nós conduzimos mal a eleição para governador, que resultou numa perda enorme e que foi a principal vitória do PT. Perceba, o PT não ganhou em canto nenhum estado importante, exceto Minas. Então, o PT, que praticamente perdeu em todos os lugares, inclusive aqui em Pernambuco, sequer conseguiu eleger um deputado federal. 2 ex-prefeitos da cidade do Recife foram reprovados agora nas urnas. É como se o recifense dissesse, PT, estou fora. Então, lá perdemos por essas circunstâncias. E acredito que no segundo turno, sem haver uma disputa mais relacionada a governo estadual, no mano a mano, o mineiro, entre eleger Dilma e Aécio, vai eleger Aécio. Mas é interessante observar também que ambos são mineiros. Então, se diz, Aécio perdeu no seu estado, mas Dilma é de lá também. Então, é preciso contar a história toda. Dilma Rousseff também é mineira. Então, não há demérito nenhum de chegar em segundo nessas circunstâncias, mas nós estamos trabalhando e as pesquisas já indicam que nós estamos em primeiro lá também. Tem um assunto muito polêmico que, inclusive, foi colocado pelo ex-presidente Lula há alguns dias atrás também, a questão do preconceito das pessoas do Sudeste em relação às pessoas do Nordeste, colocando como burro. É uma irresponsabilidade. O presidente Lula, ele jamais, um ex-presidente da República,
com a responsabilidade que ele tem. Ele, para propósito eleitoral, ele via estimular o separatismo, a diferença, a discórdia entre brasileiros para ganhar alguma pontuação eleitoral. Eu acredito que é um ponto que mancha a biografia do ex-presidente Lula. O presidente Lula deveria entender que quando um ex-presidente ele deixa a presidência, ele passa a ser uma instituição, ele passa a ser um ex-presidente. Ele foi chefe de Estado e deve continuar sendo uma figura de representação para todos e não para a proposta de um partido político. Assim é nos Estados Unidos. Quando um ex-presidente ele deixa o poder, ele se retira da política. Ele não está mais ali almejando disputar um cargo, inclusive porque é proibido. O presidente da República nos Estados Unidos, que foi eleito e reeleito, ele não pode ser mais eleito para nenhum cargo. Esse é um sistema que eu acredito esse tipo de arcabouço protege a população de posturas como esta do presidente Lula, que a gente deve repudiar. Eu conheço muito bem o Brasil, Mário. Eu viajo esse país de norte a sul, leste e oeste. Eu tenho amigos em todos os lugares e não existe no Brasil nenhum tipo de movimento de racismo ou de, vamos dizer assim, não é nem de racismo, nenhum tipo de movimento separatista de divisão de brasileiros. Tanto é assim que todos os filhos de nordestino que vão para São Paulo e lá fazem sua vida, são tratados como paulistas, ou se forem para o Rio de Janeiro, como cariocas, ou se for para o Rio Grande do Sul, como gaúchos. Então, não há esse tipo de espaço para esse tipo de colocação. Mas o senhor sabe que isso é uma realidade na campanha, e como é que o PSDB vai trabalhar para acabar? Reagindo dessa forma, mostrando que é preciso que o presidente Lula tenha a devida responsabilidade no debate público. Nós estamos discutindo o futuro do Brasil e não compete a um ex-presidente da República promover esse tipo de discórdia. Um outro assunto é a questão, o PSDB não vai ligar para a região Nordeste se o Aécio Neves for eleito. Isso aí é uma outra coisa que está sendo colocada. Estamos há 2 semanas das eleições. Como o PSDB vai trabalhar essa questão? Aécio Neves, eu estive em Salvador com Aécio Neves há um mês, quando nós lançamos um programa para o Novo Nordeste. Alto investimento em educação, educação em tempo integral, uma bolsa para fazer com que os estudantes eles permaneçam mais tempo na escola, e também é preciso que haja a lembrança de todos que o principal aspecto de diminuição da qualidade de vida do Nordeste, do pobre que vive no Nordeste, era a hiperinflação, que foi acabada, que foi domada, que foi resolvido o problema na época do governo Fernando Henrique. Então, os nossos grandes problemas, os nossos grandes projetos de infraestrutura, inclusive o termo utilizado nesse programa foi o Nordeste Forte. Nós queremos que as disparidades regionais elas diminuam, como determinado pela Constituição. Mas para isso acontecer é preciso que haja crescimento econômico. Não há possibilidade de você reduzir desigualdades se o país não crescer. E o governo Dilma Rousseff fracassou, foi reprovado. Toda vez que é uma pesquisa de opinião e Aécio Neves sobe, todos os indicativos econômicos sobem também. Toda a expectativa do mercado, todo mundo começa a ter esperança. Quando Dilma subia, todos os indicativos desciam. Ou seja, o medo real. Não é o medo patrocinado por um partido que vive dizendo, como fez com Marina. Inclusive, o ataque à Marina foi tão grande nisso, que Marina teve que ir a público para dizer que não iria acabar com o Bolsa Família. Ora, alguém que tem a biografia de Marina Silva, uma pessoa que saiu do Acre, com toda a diversidade, uma pessoa que passou fome, uma pessoa que foi educada, que aprendeu a ler aos 16 anos, a pessoa que sofreu tanto,
para vencer na vida. Alguém acredita que Marina Silva iria, ao chegar à presidência, acabar com o Bolsa Família? Mas os ataques foram feitos de tal forma que ela deixou de cuidar das propostas dela para dizer que não iria acabar com o Bolsa Família. Ou seja, dá para perceber claramente que o PT não tem proposta. O PT vive simplesmente dizendo que, ora, se não eleja Marina Silva, porque se você eleger Marina Silva, ela vai acabar com os benefícios que nós estamos te dando. Isso não é verdade. Agora, o que nós queremos, Mário, é um país decente para todos. E esse país decente para todos só acontece pela via da educação. Nós precisamos valorizar a educação. Nós precisamos fazer o que o PT não fez. Cuidar da criança pobre, que vai para uma escola e que a gente sabe que ela vai para a escola e ela não tem as mesmas condições de desenvolvimento de uma criança que vai para uma escola particular, de uma criança rica. Isso é injusto. Isso faz com que a competição ela jamais seja igualada. Não adianta você no futuro botar cotas. Não adianta você lá no futuro querer criar algum tipo de benefício, porque o dano foi causado na origem. É injusto, é perverso pegar uma criança saudável, uma criança perfeita e perder os seus primeiros anos com uma educação de baixa qualidade. Então, eu voto em Aécio Neves porque eu acredito que ele tem um compromisso firme com a educação desse país, para fazer que uma criança pobre, ela, ao entrar na escola, ela tenha condições de sair educada. Aécio Neves fez isso em Minas Gerais. Minas Gerais hoje tem o melhor IDEB do Brasil, a melhor escola do Brasil, por conta do trabalho firme de Aécio Neves no governo de Minas Gerais. André Regis, o senhor tem 30 segundos para o recado direto ao telespectador, ao eleitor. Olha, eu acho que pelo tudo que eu já falei, eu estou mais do que assim, inclinado a pedir que nesse momento tão importante para o futuro do Brasil, você reflita. Reflita sobre o que está aí. Se você acha que está bom, vamos continuar. Esse é o recado. Mas se você acha que sua vida ela está em risco, se o futuro ele já não é mais tão promissor, é preciso que a gente mude de rumo. E para a mudança de rumo agora, a opção é Aécio Neves, é votar no candidato que nós apoiamos com muito orgulho. Presidente do PSDB aqui na cidade do Recife, coordenador da campanha do Aécio Neves no primeiro turno. André Regis, muito obrigado então pela sua participação aqui. É um grande prazer estar aqui, Mário. Então nós estamos terminando o programa de hoje. Nós lembramos que no próximo domingo nós iremos ouvir as propostas do Partido dos Trabalhadores em relação a essa questão do segundo turno e, enfim, como é que vai continuar esta campanha. Até o próximo domingo, um bom final de semana, um bom resto de domingo, uma ótima semana para você.